Bom dia, irmãos. Vamos iniciar então este culto e que seja o Senhor a dirigir todas as coisas, mas vamos orar antes de mais. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças mais uma vez, Senhor, por estarmos na Tua casa, Senhor, e o facto de estarmos aqui como igreja reunidos é um privilégio, Senhor, e é um privilégio ouvir-Te, Senhor, é um privilégio abrir a Tua palavra, Senhor, e Tu falares-nos através dela, Senhor. Se os nossos passados, Senhor, ouviam-Te diretamente, nós também hoje Te ouvimos, Senhor. E Tu nos falas de uma maneira muito clara, Senhor, onde tudo foi revelado, Senhor, e temos esse privilégio de poder anunciar a Tua palavra, Senhor, anunciar este Evangelho, Senhor, que é tão precioso, Senhor, e que Tu possas cuidar. E se está aqui alguma alma esta manhã e que ainda não Te aceitou como único e verdadeiro Salvador, que o possa fazer. O tempo urge, Senhor, e é urgente que almas se salvem, Pai. Que Tu nos ajudes, Senhor, agora nesta manhã, Senhor, a ouvir-Te e que possas abrir os nossos corações para aquilo que Tu tens para nos dizer esta manhã. Tudo isto pedimos e agradecemos no santo nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos. Esta manhã, e foi surpresa para nós termos aqui o nosso irmão Carlos Cerqueira e a esposa, e como aquela irmã, a irmã que nos visita, que vem de Massamá, e quando o Carlos falava e anunciava esta nossa irmã que vem de Massamá, eu pensava, isto de facto para nós, muitos de nós, se estivéssemos no lugar dela, em Massamá, dizíamos, para ir a ouvir a palavra de Deus na Quinta do Conde é quase como no Brasil ir à Amazónia. E ir à Quinta do Conde, não, eu vou mesmo ficar por aqui. Mas ela escolheu vir aqui à Quinta do Conde, ouvir a palavra, e isso de facto é maravilhoso e serve de lição para nós também. E no nosso irmão Carlos Cerqueira, quando ele estava aqui esta manhã e falávamos que ele poderia anunciar a palavra esta manhã e falar-nos acerca daquilo que o Senhor tinha para transmitir, mas ele disse que preferia ouvir, e pronto, aí cá estou eu, vamos que o Senhor nos guie e nos ajude. E esta manhã queria partilhar convosco, irmãos, algo que acho que é muito pertinente e muitos de nós diariamente nos confrontamos assim e às vezes vemos-nos assim. E quando eu digo isto, muitas vezes parece que não acreditamos no poder transformador que o Senhor Jesus Cristo tem nas nossas vidas. Parece que às vezes não acreditamos nisto. E não acreditamos nisto às vezes pelas nossas próprias atitudes. E elas às vezes falam mais alto do que as nossas palavras, que o Senhor nos ajude. Mas infelizmente todos nós passamos por isto, todos nós, não há aqui ninguém que diga, não, eu nunca passei por uma situação destas, não, todos nós passamos por isto, por às vezes não acreditarmos no poder transformador. E a palavra de Deus ela é muito clara, o Senhor não escolhe, o Senhor não está a escolher os vasos melhores para poder fazer a transformação. E isso é maravilhoso, porque o Senhor não faz exceção de pessoas. E se nós pensarmos nisto, nós podemos ser, de facto, um instrumento nas mãos de Deus. E que o Senhor nos ajude a podermos perceber, através da Sua palavra, através das Escrituras, de que o Senhor é capaz de transformar. E eu queria... E a pergunta, muitas das vezes, é mesmo esta. E nós perguntamos-nos assim, e porquê? E porquê é que nós às vezes não acreditamos? Podemos deixar esta pergunta no ar. Porquê é que nós não acreditamos neste poder transformador? E a resposta é fácil, irmãos. Nós não acreditamos porque não o convidamos para ser participante dos nossos planos. Muitas das vezes, é simples, não o convidamos. Ele quer ser convidado. O Senhor Jesus Cristo, Ele não força nada. Ele precisa de ser convidado. Ele precisa de corações abertos para que, de facto, eu possa fazer a transformação. E quando alguém convida alguém, é porque tem prazer em estar com essa pessoa. E o Senhor Jesus Cristo, na nossa vida, é assim. Ele quer que nós sintamos prazer na Sua presença, com a Sua presença. E eu queria que pudéssemos abrir, e vamos, como base em relação a esta mensagem, e vamos abrir em João, no capítulo 2, e acho que todos nós já conhecemos esta passagem, no capítulo 2 de João, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Até o versículo 11, vá.
que é de facto as bodas de Canaã. E podemos pensar, muito já foi dito e muito já foi falado acerca desta passagem. E quando eu li esta passagem, nós podemos tirar muitos ensinamentos daqui. Mas eu acho que ela é mesmo adequada, porque nós vemos aqui, de antemão já, e antes de ler, nós vemos, de facto, uma situação que havia ali um casamento. Vemos o Senhor Jesus Cristo a iniciar, de facto, este ministério de transformação ali, num casamento. Há ali muitos fatores que nós agora vamos tentar esmiuçar cada um deles. Mas vamos ler então, e a passagem diz-nos assim, João, no capítulo 2, no Evangelho de João, no capítulo 2, o Senhor diz-nos assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que eu tenho contigo, não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. De facto, nós ao lermos esta passagem, isto mostra-nos aqui várias vertentes, mas há aqui 3 pontos, que é, em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo foi convidado para ir àquele casamento. Ele não foi, como se costuma dizer, a pato. Ele não apareceu ali assim. Ele foi convidado. E nós podemos pensar assim, mas porquê que o Senhor Jesus Cristo começou, de facto, este ministério, começou a operar num casamento? Eu, pessoalmente, acho que porque foi no primeiro casamento que começou a desgraça. Foi entre Adão e Eva. Ou seja, foi nesse primeiro casamento que começou a desgraça. Então, certamente, não era nada mais lógico do que o Senhor Jesus Cristo começar o seu ministério neste casamento. E nós vemos aqui algo muito importante. O Senhor Jesus Cristo foi convidado. Mas não foi só o Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo, os discípulos, a sua família, certamente os amigos também, estariam ali amigos, estaria ali uma multidão de gente. E nesta altura, e nestes dias, era hábito os casamentos demorarem mais ou menos de 3 a 7 dias. Não é como hoje, vai-se à hora do almoço e às 11 da noite cada um vai para as suas casas. Naquele tempo não era assim. Aquilo era um casamento à grande. E era mesmo assim. E era ali, e estava a ser posto em causa, e quando acontece este problema, é posto em causa a falta de vinho, era algo desonroso, era uma coisa muito grave. Ou seja, ia estar a ser posto em causa o testemunho da família, dos noivos, de toda aquela situação. Mas estava ali o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver também que o Senhor Jesus Cristo não estava sozinho. Ele tinha ali os discípulos. E não havia igreja mais perfeita do que aquela, aos pés do Senhor Jesus Cristo. E a igreja estava ali também, naquele casamento. E a minha pergunta é esta. Nos nossos casamentos, nós temos como autoridade o Senhor Jesus Cristo e a igreja? Temos como autoridade nos nossos casamentos, eles são convidados diariamente a estar no nosso casamento? E nós podemos dizer assim, o Senhor Jesus Cristo tudo bem, mas a igreja? O que é que a igreja tem a ver com a minha vida? Nós somos a igreja. A igreja não são estas 4 paredes. Nós somos a igreja. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez questão, e nós vemos aqui, a preocupação ali da mãe do Senhor Jesus Cristo, naquele caso Maria, de alertar para uma situação que estava a acontecer. E foi ter com o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que, muitas das vezes, dentro dos nossos próprios lares, há necessidade de quem nos está próximo
de orar por nós, de interceder por nós. E esta era uma preocupação que havia ali. Este casal, quando convida não só o Senhor Jesus Cristo, mas está ali a Igreja também. A Igreja também está ali envolvida. E nós vemos uma preocupação enorme para que as coisas pudessem acontecer e para que os estragos serem minimizados ali. O máximo possível que as coisas não se descambassem. Porquê? Porque o vinho acabou. E nós vemos que na palavra de Deus o vinho simboliza a alegria, simboliza cura. O vinho muitas das vezes era utilizado para curar algumas enfermidades. E nós vemos que ao faltar o vinho, a situação era grave. E o vinho porquê? Faltou alegria ali naquele casamento. Ia faltar alegria naquele casamento. Porquê? Porque o primeiro vinho eles o trouxeram. E esse acabou rapidamente. E supostamente esse seria o melhor vinho. Porque era hábito eles porem primeiro o bom vinho, porque nós vemos aqui a preocupação do mestre-sala, que era o indivíduo que estava a organizar a festa, e nós vemos que o Senhor Jesus Cristo tanto se preocupou com a família, para que a família não fosse desonrada e não desse um mau testemunho ao faltar ali o vinho, preocupado com os noivos. Se calhar os noivos até nem tinham noção daquela preocupação, andavam lá a tirar fotografias com o resto do pessoal e aquelas coisas, né, que há nos casamentos, exatamente. Não sei nessa altura como é que seria, mas não havia. Mas deviam andar preocupados, mas não era a preocupação deles, não era tanto aquilo. Mas as consequências daquele problema iriam ser graves. Muitas das vezes o próprio casal não tem noção de que há pequeninos detalhes que depois as consequências são gravíssimas. Mas eles tinham o Senhor Jesus Cristo aqui. E o Senhor Jesus Cristo sabia dessa preocupação. Ele sabia que seria muito grave, tanto para eles, como para a família e como para o mestre-sala, que era o indivíduo que estava a organizar ali a festa. O Senhor Jesus Cristo preocupa-se com cada detalhe, irmãos. Nós, se o pusermos de fora das nossas vidas, vai ser um descalabro total. A alegria vai-se acabar logo. Aquele vinho acabou rapidamente. Aquele vinho que supostamente era o melhor, e nós muitas das vezes é assim, nós trazemos uma bagagem para os nossos lares, supostamente essa bagagem de alegria, e pensamos que ela é eterna e que vai durar sempre. Ela dura muito pouco tempo. Ela vai durar pouco tempo. E o vinho aqui durou pouco tempo. E tinha que haver uma solução. Naquela altura, a solução não era o Pingo Doce, ir ao Pingo Doce comprar mais vinho. Não havia como. Não era ir ao continente. Nós hoje, muitas das vezes, quando se acaba a alegria, sabem qual é a solução? Vamos se calhar ouvir o fulano tal que tem, ele diz que em 7 dias transforma a minha vida e transforma a tua vida. Vamos ver como é que isto resulta. Não funciona assim. A solução é o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver como é que Ele operou. Ele operou de uma maneira que mais ninguém jamais pensaria em fazer aquilo que Ele fez. Porquê? Ele usou aquelas talhas que serviam para quê? Para a purificação dos judeus. Era onde eles lavavam lá os pés. Era impensável meter ali vinho, ter água para ser transformada em vinho, num sítio onde servia de purificação. Muitas das vezes nós pensamos assim, não, o Senhor vai transformar e o Senhor vai operar é na igreja. É ali que o Senhor opera. É no dia especial de Natal, que vai ser no sábado, às 9 da noite, que o Senhor vai operar. É ali que o Senhor vai operar. O Senhor vai operar em vasos que estejam limpos. O Senhor vai operar em pessoas que eu olho e de facto são pessoas que têm credibilidade e são pessoas que estão muito próximas de Deus. O Senhor só opera neles. Não. O Senhor, naquele dia, usou aquelas talhas para operar, para fazer uma transformação. As talhas somos nós, cada um de nós, irmãos. Com as nossas maleitas, com os nossos pecados, com as nossas inseguranças, com os nossos medos, o Senhor quer nos usar. E Ele disse-lhes a eles, enchei com água. Era preciso que aquelas talhas estivessem cheias com água. E essa água é o Senhor Jesus Cristo. É através dele que há a verdadeira alegria. A palavra de Deus diz-nos que Ele é a água viva. E o Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, enchei com água, até cima.
Com o que é que nós temos enchido as nossas talhas? A nossa vida tem sido cheia de quê? Como é que nós temos enchido o nosso dia-a-dia, o nosso tempo? Nós temos enchido o nosso tempo com aquilo que é verdadeiramente precioso, que é a água viva, para que haja alegria? Esta é a minha pergunta, irmãos. É ridículo, irmãos, se os nossos dias são cheios de coisas fúteis, que não nos dão, que o resultado disso não é mais nada do que o vazio, o oco. Somos capazes, se calhar, de perder 2 horas, 3 horas, e o tempo voa rápido, agarrados a tudo e mais alguma coisa, que não tem substância, e o resultado disso não é alegria. E o Senhor Jesus Cristo disse, olha, enchei as talhas com água até cima. Tirai e levai ao mestre de sala, para ele provar. E foi aquilo que eles fizeram. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ao preocupar-se com aquela família e com aqueles noivos, a preocupação dele é para quê? Para que houvesse alegria de facto naquele casamento. Nós vemos que a preocupação dele é que os outros pudessem testemunhar da glória do Senhor ali naquele casamento, do poder que o Senhor Jesus Cristo iria realizar nisso. Nós estamos preocupados de que, de facto, as nossas vidas têm que refletir a glória de Deus. Estamos preocupados de que os outros têm que ver o verdadeiro milagre nas nossas vidas, porque viver um casamento em pleno é um milagre. É um milagre viver um casamento, porque somos pessoas diferentes, e conseguir com que haja ali uma harmonia e haja uma transformação e haja alegria, tem que ser um milagre de Deus. Não pode, humanamente falando, a nossa alegria acaba rápido. Há muitos crentes, e há muitos crentes que não têm alegria no casamento. Há muitos crentes que a alegria deles depende dos outros. Depende da família. Não. A nossa alegria tem que depender do Senhor. A nossa alegria, ela tem que ser algo que transborde cá para fora, que os outros possam ver isso refletido, possam perceber assim, não, há ali alguma coisa diferente. E essa coisa diferente não é porque eu sou melhor ou porque o fulano B é melhor, não, é porque o Senhor Jesus Cristo foi convidado e Ele está ali. Adão e Eva tinham tudo para que pudesse dar certo. Tinham tudo para viver ali uma alegria plena. Eles viviam um casamento supostamente criado na perfeição, mas eles optaram por pôr o Senhor Jesus Cristo, optaram por pôr Deus de fora, nas decisões e nos planos que eles iam tomar. E eles tomaram atitudes muito más. E nós temos convidado o Senhor Jesus Cristo para fazer parte desse plano, dos planos que nós estabelecemos dentro do nosso casamento. Que o Senhor nos ajude a pensar nisto, irmãos. Outra coisa foi, o Senhor Jesus Cristo, ao utilizar aquelas talhas, ele não se preocupou minimamente no que é que ele estava a utilizar. Ele preocupou-se foi com o que é que ele ia fazer e qual era a transformação que ia haver ali. Nós vemos que o velho homem, aquele vinho que era novo, era melhor que o velho. E nós vemos que a transformação que existe em cada um de nós, o novo homem, tem que ser melhor que o velho homem. Foi o que aconteceu aqui. O novo vinho, supostamente, era melhor que o velho vinho. Que, aos olhos dos homens, aquele seria o bom, sim, o primeiro a ser servido. Mas não, quando o Senhor transforma, aquilo que é novo é muito melhor. E o nosso velho homem tem muita coisa má. Ele precisa ser esquecido. Ele precisa, todos os dias na nossa vida, ele precisa ser disciplinado. Ele precisa ser renovado. Lá está. Precisamos de encher as nossas talhas com a água viva. Precisamos de encher as nossas talhas diariamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E este nosso novo homem que existe em cada um de nós, e aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus Cristo são uma nova criatura, são um novo homem, este verdadeiro novo homem é melhor que o velho. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez aqui. Ele quis que, de facto, que eles provassem do verdadeiro vinho, do verdadeiro néctar, que é a transformação que há nas nossas vidas. Os outros têm provado isso. Nós temos sido, de facto, uma testemunha viva da transformação que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós, na sexta-feira, na reunião de jovens,
E temos que orar pela reunião de jovens, e isto é um à parte, temos que orar por eles, pelos nossos jovens, a nossa Joana e o Lucas, e eles agora estão a fazer a coisa um pouco diferente, e eles têm a responsabilidade, alguns jovens, de poder orientar a reunião de jovens, e isso é bom, para podermos, lá está, para que o novo homem possamos perceber a transformação que o Senhor faz nas vidas deles também, e isto vir cá para fora, os dons virem cá para fora. E eles apresentaram um pequeno estudo, e foi muito bom. E a questão é mesmo esta, a questão é esta: se o Senhor dá-nos mais um dia de vida, porquê que Ele nos dá mais um dia de vida? E o estudo foi com base nisso, mas eu não vou falar agora nisso. Mas porquê que o Senhor nos dá mais algum dia de vida? Só para nós vivermos assim? Ou para que os outros, para que nós possamos ser de facto a luz, possamos ser um testemunho vivo da presença de Deus na nossa vida? E era isso que o Senhor Jesus Cristo quis fazer neste casamento. Ele quis, de facto, que aquele casamento fosse diferente. Nós podemos ver que o Senhor transforma aquilo que é pior, transforma no melhor. Não há nada que aos olhos do homem, que aos olhos de Deus, seja difícil. O Senhor transforma um exército, um deserto de esqueletos, transforma num exército. O Senhor transforma vidas em cacos e faz uma obra de arte. Se nós pensamos que a nossa vida está num caco, se nós pensamos que as circunstâncias que nos rodeiam, de facto, não são as melhores e que tudo está destruído, não há maneira de eu conseguir resolver a minha vida, não há maneira de eu conseguir me chegar a Deus porque eu tenho tanta coisa, convidem o Senhor Jesus Cristo a fazer parte da vossa vida. Mas de todos os planos, não só de uns. Não o ponham de parte, não o ponham de lado e digam: não, Senhor, isto vou resolver eu. Isto podes resolver tu, mas isto está nas minhas mãos. Não façam isso, irmãos. É um erro. E o Senhor Jesus Cristo aqui mostrou nitidamente que Ele queria fazer parte de cada pormenor ali naquela festa. E Ele fez isso. Ele transformou, de facto, aquilo que era impensável, água em vinho, duas coisas completamente diferentes. A água não tem cheiro, o vinho tem cheiro, o vinho tem cor, o vinho tem sabor. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer. Que cheiro é que nós, de facto, o Senhor diz-nos que nós devemos ser o bom cheiro suave do Senhor Jesus Cristo. Temos sido isso? Temos dado sabor? Nós somos o sal, não é? O Senhor compara o crente com o sal. Nós temos, de facto, temperado a vida dos outros? Ou tem sido o contrário? Nós temos sido amargos. Nós não temos, de facto, transmitido aquele cheiro suave do Senhor. Nós temos sido aquele irmão que, de facto, os outros irmãos oram para que o Senhor nos leve numa viagem bem longe, para nós irmos evangelizar na China, por exemplo. Que nós possamos pensar nisso, não é? Que possamos pensar, de facto, que nós temos que fazer o contrário. Esta transformação que há em nós, cor, nós temos que ter cor, irmãos. Nós temos que transmitir alegria. É impressionante como é que nós vemos irmãos que sofrem, e ainda agora o nosso irmão Carlos, na quarta-feira, falava daquela irmã, da nossa irmã Filomena, que está no norte, em São João. Uma irmã que está completamente imobilizada, ela só mexe os olhos, e ela é uma bênção. Ela escreve com os olhos. Ela desenha, ela pinta com os olhos. E o Senhor tem utilizado. E há alegria. Há alegria ali. Porquê? Porque há transformação. Ela convidou o Senhor Jesus Cristo para fazer parte da vida dela. Fazer parte daquele plano que ela está a viver. Nós pensamos, que plano? Numa cama? Só mexe os olhos? Isso é um plano? É um plano. Mesmo só mexendo os olhos, Deus quer fazer parte desse plano. Irmãos, nós precisamos pensar seriamente de que, se nós não convidarmos o Senhor, nós vamos pôr em causa o poder transformador do Senhor nas nossas vidas. Quantas vezes nós nos deparamos e pensamos assim: eu não vejo a mão de Deus a mover-se na minha vida. Eu não estou a ver isso. O Senhor esqueceu-se de mim. O Senhor fechou a torneira das bênçãos na minha vida. E nós aí, começamos a entrar, a cair. Porquê? Porque nós começamos a entrar num fosso de que, se o Senhor fechou a torneira, se o Senhor não me responde, a seguir eu vou pôr os olhos na minha igreja, porque a minha igreja, ninguém me liga, todos passam por mim e ninguém me cumprimenta,
E eu vou começar a entrar num fosso muito grande. Mas não é isso, irmãos. Se calhar eu não estou a acreditar no poder transformador. Porquê? Porque eu não estou a convidar o Senhor para resolver o meu problema. Nós precisamos de convidar o Senhor Jesus Cristo para resolver os nossos problemas, irmãos. Se nós tomamos uma decisão hoje que não é mais correta, não há nada melhor do que arrepiar caminho, nos arrependermos. O Senhor, é isso que o Senhor quer. Se existe aqui alguém que ainda não se arrependeu de que tem uma vida de costas viradas para Deus e não quer saber de Deus para nada, hoje é o dia de poder se arrepender e pensar assim, não, o Senhor quer de facto transformar a minha vida. Quer usar esta talha, que é uma talha que tem impureza, que não está boa, que tem tantas imperfeições. O Senhor quer te usar assim. Ele não precisa que tu te transformes num vaso de ouro. Ele quer te usar assim para fazer uma transformação na tua vida. Então, se assim for, irmão, se existe aqui alguém e que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que o possa fazer agora. Porque vai haver transformação. E vai haver transformação e vai ser criada uma nova criatura. E essa nova criatura certamente é melhor que a velha. Este novo vinho que o Senhor transformou era muito melhor que o vinho que estava a ser servido primeiro. E eles ficaram admirados. Como é que é possível? Geralmente era ao contrário, não é? Eles serviam primeiro o melhor vinho e como é que de repente aparece um vinho ainda melhor que o outro que acabou? Porque é mesmo assim. Quando o Senhor faz sempre melhor. E Ele nunca faz as coisas por metade. A palavra de Deus diz-nos que Ele dá-nos muito mais do que aquilo que nós lhe pedimos ou que aquilo que nós pensamos. Eu acredito que há aqui muitos irmãos que já experimentaram isso no dia a dia. Já experimentaram em pensar assim, pai, eu dou graças a Deus porque eu submeti-me à vontade de Deus, eu convidei o Senhor para participar neste meu problema e eu hoje vejo que se fosse eu a tentar resolver, as coisas não iriam dar certo. E hoje vejo que o Senhor deu muito mais do que aquilo que eu pedi. Eu, em conversa às vezes com o Jeremias, e o Jeremias tem uma história de vida também muito interessante, mas eu dou graças a Deus porquê? Porque eles convidaram o Senhor para ser participante dos seus planos de vida. E a história do Jeremias também é engraçada, porque é um testemunho de como é que o Senhor transforma. E como é que o Senhor dá-nos muito mais do que aquilo que nós pedimos. Quem diz o Jeremias, diz outros irmãos aqui que têm essa experiência de vida. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nós possamos pensar verdadeiramente de que o Senhor transforma. E quando o Senhor transforma, Ele não quer vasos especiais. Ele não quer vasos de ouro. Ele quer talhas, onde existe muita coisa má. Elas eram utilizadas para purificar os pés dos judeus. Ou seja, não eram coisas boas, certamente, que estavam ali. Mas o Senhor utilizou, de facto, isto para que houvesse uma transformação. Mas mais do que isso, nós precisamos de encher essas talhas. Essas talhas não podem ser cheias com coisas que não nos levam a lado nenhum. Não podem ser cheias com coisas impuras. Têm que ser cheias com a Palavra de Deus. A nossa vida tem que ser cheia com a Palavra de Deus para que haja transformação. Deus é um Deus de ordem. Deus não pede que haja transformação sem primeiro que nós nos possamos encher. Ele diz-nos que nós devemos nos revestir do novo homem. A Palavra de Deus diz que nós não nos devemos conformar com este mundo, mas nós nos devemos revestir, de facto, com aquilo que é mais importante, que é com a sua Palavra. Para quê? Para nós percebermos, de facto, qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é única. Ela é boa, agradável e perfeita, irmãos. Que possamos cada um de nós pensar nisto e levar estas perguntas e pensarmos assim, se eu não tenho dúvidas no poder do Senhor Jesus Cristo na minha vida, porquê que será? Há aqui qualquer coisa na minha vida que não está bem. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Eu estava a ouvir o Nando e lembrei-me de uma personagem que certamente todos nós conhecemos nas Escrituras, que é Zaqueu, que há um cântico. Zaqueu era um homem baixo, nunca mais crescia, e teve que subir à árvore para ver o Senhor que passava. E nós lemos que ele recebeu o Senhor Jesus em casa com júbilo, com alegria, e de tal forma que, e só o Senhor transforma de facto vidas,
Só o Senhor transforma corações. E transformou este homem. Este homem que era egoísta, só pensava nele, era cobrador de impostos e, portanto, aproveitava-se, pensava nele. A partir daquele momento, ele passou a pensar nos outros. E nós lemos que ele distribuía, passou a distribuir, a dar aquilo que tinha, porque o Senhor transformou a sua vida. Que o Senhor nos ajude a transformar cada dia, cada momento a nossa vida. E certamente a transformação do Senhor nos fará pensar mais nos outros do que pensar propriamente, em primeiro em nós. Portanto, irmãos, que o Senhor, deixemos que o Senhor, como diz a Escritura, como o oleiro, molda o barro, que o Senhor nos molde a cada um de nós e nos torne naquilo que Ele quer, para a sua glória. Sejamos vasos de bênção para a glória do Senhor e para a bênção daqueles que, de facto, nos rodeiam. Que o Senhor nos abençoe e devemos ser gratos ao Senhor pela sua palavra. Nós temos um irmão na Madeira que nos ouve, que ouve as mensagens, que é o nosso irmão Albano. Gabriel, desculpa. Nosso irmão Gabriel é um irmão já com alguma idade. A esposa está com Alzheimer e ele manda um abraço para a igreja e nós mandamos também um abraço para ele e oramos por ele. E vamos terminar o culto e eu peço ao Márcio para terminar com a oração e também orar também por este irmão ali na Madeira e que o Senhor nos dirija no resto deste dia e nos ajude a viver este dia, o resto deste dia para a sua glória, nos levem bem aos nossos lares, nossa irmã que veio de tão longe, foi bom tê-la aqui connosco e que o Senhor a abençoe e que abençoe cada um de nós segundo as nossas necessidades. Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. Chega aqui, irmã. Nosso querido e amado Pai, vamos à Tua presença, Pai, gratos por hoje podermos ouvir a Tua palavra, Pai, e gratos pelas palavras que foram ditas hoje e pelo Teu servo, Pai, e que cada um possa agora meditar nessas palavras e possa crescer cada vez mais e permitir ser transformado por Ti, Pai. Que Tu cuides daquele irmão na Madeira, o irmão Gabriel, sabes da sua situação, não é fácil cuidar de alguém com Alzheimer, mas que Tu lhe dês força e ânimo para que ele continue a cuidar da sua esposa e continue focado em Ti e glorificar o Teu nome, Pai. Te damos graças também por estes irmãos que vieram de longe para se reunir connosco, Pai. Tu cuides da sua viagem de volta até casa, Pai, e que sempre que eles que quiserem se reunir connosco, que eles sintam que são bem-vindos aqui à nossa igreja local, Pai. Cuida depois de cada um de nós, cuida do regresso até nossas casas, Pai, te pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.